Aula número 140, preposição. Como abertura, leia e ouça esse poema de Castro Alves, O Último Fantasma. Quem és tu? Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face nas sombras mergulhada, sobre as névoas te livras vaporoso? Baixas do céu num vôo harmonioso. Quem és tu, bela e branca desposada? Da laranjeira em flor, a flor nevada cerca-te a fronte, ó ser misterioso. Onde nos vimos nós? És de outra esfera? És o ser que eu busquei do sul ao norte, por quem meu peito em sonhos desespera? Quem és tu? Quem és tu? És minha sorte? És talvez o ideal que esta alma espera. És a glória, talvez a morte. Preposição. Preposição é uma palavra invariável que liga duas outras, o antecedente e o consequente, estabelecendo entre as duas uma relação. A preposição difere da conjunção. A conjunção liga orações, estabelecendo relações entre elas, causal, temporal, final. A preposição liga duas palavras, a antecedente e a consequente, e estabelece entre elas uma relação. Permita que eu coloque alguns exemplos. E ainda que eu exagere os exemplos, isso serve para a redação, para a interpretação. Ouça. Casa destelhada por um vento fortíssimo. A preposição por, o antecedente destelhada e o consequente um vento. E a preposição estabelecendo uma relação de causa. Tirei essa frase de um poema de Rodrigues de Abreu, Casa Destelhada. Mais uma do poema. Um vento fortíssimo de chuva. A preposição é o de. O antecedente, vento. O consequente, chuva. E entre ambas as palavras, uma relação de qualidade. Mais um exemplo do poema. As goteiras estão caindo com lentidão perversa. Caindo com lentidão perversa. Caindo, antecedente. Lentidão, consequente. Com uma relação de modo. É preciso ir para uma casa bem coberta. Ir, o antecedente. Casa, o consequente. Preposição para, dando uma relação ou ideia de direção. Encolheu-se toda, transida de frio.
Transida é impregnada, transpassada de frio. O antecedente transida, frio consequente, e de com uma relação de causa. Eis a ideia de preposição. São elas na língua portuguesa a, ante, até, após, com, contra, conforme, consoante, de, desde, durante, em, entre, exceto, mediante, para, sem, atrás, por, sob, sob. São as preposições da língua portuguesa. Mas eu preciso dar mais exemplos para estabelecer outras relações. Ouça, livro de Pedro, a preposição de está a indicar uma relação de posse. Observa, viemos com a chuva, uma relação de companhia. Governou após Dom Pedro I, uma relação de posteridade. Foram à escola, uma relação de movimento. Parou ante a porta, uma relação de anterioridade. Nada contra as ondas, uma relação de oposição. Caiu sobre o arbusto uma relação de superioridade. Ou superior, de posição superior. Vamos ver um soneto de Bernardino Lopes. Cromos, da mesma palavra cromático. Um desenho colorido, mas na poesia. Aliás, essa poesia deve ter dado oportunidade para alguém fazer um desenho colorido, uma filmagem colorida. É essa a finalidade do autor. Tirando do desenho um soneto. Cromos é um desenho colorido, um esboço. Poesia, cromos. Na alcova sombria e quente, pobre demais se não erro, repousa um moço doente sobre uma cama de ferro. Pede-lhe baixo inclinada sua mulher que adormeça, em cujas pernas curvadas ele repousa a cabeça. Vem uma loura figura com a colher da tintura que ele recusa não ai, mas o solícito anjinho diz-lhe com riso e carinho, bebe que é doce, papai. Vamos ver as preposições que me interessam nesse poema. Coloquei de propósito este poema, algumas preposições interessantes. Na alcova sombria e quente, pobre demais se não erro, repousa. Observa que o antecedente está colocado depois. É repousa. É repousa na alcova sombria e quente. Então, antecedente, repousa, alcova, consequente, e na, que é um cruzamento da preposição em mais o artigo a, que ele pode se contrair. Em mais a, na, em mais este, neste, a mais aquele, a aquele craseado, de mais aquele, daquele, neste mais aquele, ou de mais aquele, daquele, já disse. Repousa o moço doente sobre uma cama de ferro. Quem que exigiu a preposição sobre? O repousa. Qual é o antecedente? Repouso. E o consequente? Cama. Sobre uma cama, uma relação de posição superior. Ou lugar superior. Pede-lhe baixo inclinado sua mulher que adormeça, em cujas pernas curvadas ele repousa a cabeça. Vamos lá, com calma. Esse cuja é um genitivo, é pernas dela, da mulher. Então observa,
ele repousa a cabeça nas pernas da mulher. Nas pernas da mulher, em cujas pernas curvadas ele repousa a cabeça. Esse em é uma preposição exigida pelo verbo repousar e cujas pernas está sendo o seu consequente. Vem uma loura figura com a colher da tintura que ele recusa no ai. Vem com a colher da tintura. Então, preposição com ideia de modo. Ou conteúdo, até se quiserem. Colher da tintura, qualidade. E que ele recusa num ai, cruzamento de em mais um, num. Preposição com ideia de modo. Mas o solícito anjinho diz-lhe com riso e carinho, bebe que é doce, papai. Diz-lhe com riso, preposição com ideia de modo, de maneira, exigida pelo verbo dizer e o consequente riso. Diz com riso. A sintaxe da preposição. Com relação às palavras de classe gramatical, a preposição une qualquer uma delas. Exemplo, substantivo, voltou a Berlim. Pronome, olhando para mim. Numeral, 2 a 2, verbo, aprendeu a ninar. Advérbio, vá para lá. Sintaticamente, a preposição ela aparece necessariamente em algumas funções sintáticas. Ela é própria, por exemplo, do objeto indireto. Preciso de você. O objeto indireto vem regido pela preposição necessariamente. O complemento nominal vem regido pela preposição. Sou grato ao médico, útil ao próximo, contrariedade com a vida. O agente da passiva é regido pela preposição. O homem foi criado por Deus, voz passiva, por Deus, ou seja, Deus criou o homem. A terra é iluminada pelo sol, o sol ilumina a terra. Sou querido de mamãe, mamãe me quer. As folhas eram sacudidas com o vento sacudia as folhas. Viu? Na agente da voz passiva, a preposição por, pelo, de e com. E a maioria dos adjuntos adverbiais são regidos pela preposição. Nasceu na Bahia, cortou com a tesoura, lutou em 1973, caiu sobre as águas. É preciso cautela e observar que, às vezes, o antecedente troca de posição com o consequente. Ou seja, o consequente está antes e o antecedente está depois da preposição. Alguns exemplos. Em você nunca deixei de crer. Crer é o antecedente. Você é o consequente. E em, porque a frase é nunca deixei de crer em você. Veja que o antecedente troca com o consequente sua posição.
Estou consultando livro de minha autoria, A Gramática da Língua Portuguesa. E a alma de sonhos povoada eu tinha. Uma frase de Bilac. Observa. Sonhos, consequente. Povoada, antecedente. E a preposição de. Ou seja, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Eu tinha a alma povoada de sonhos. Um exemplo de Antero de Quental. Na mão de Deus descansou, afinal, meu coração. Ou na ordem direta, meu coração, afinal, descansou na mão de Deus. Observa que mão é o consequente, descansou é o antecedente e a preposição em mais a, na. Outro exemplo de Antero de Quental. Do palácio desci a escada estreita, ou seja, eu desci a escada estreita do palácio. Então, do palácio, palácio é o consequente e a escada é o antecedente e a preposição de, mas o do. Ainda Antero do Quental, depus do ideal a forma transitória. Depus do ideal a forma transitória, ou seja, eu depus a forma transitória do ideal. Então, ideal é o consequente, a forma, o antecedente e a preposição do, de mais a. Mais um exemplo do hino nacional, de um povo heróico brado retumbante. Brado é o antecedente, povo é o consequente e a preposição de. Vamos voltar ao belíssimo soneto de Castro Alves. Ele está no vídeo. Castro Alves nasceu em Curralinho, ou perto de Curralinho, numa fazenda na Bahia, em 1847. E morreu depois de 24 anos, em 1871. Um acidente que teve no Brás, aqui em São Paulo, numa caçada, um acidente em que ele toma um tiro no pé esquerdo e é preciso ser amputado. Dessa dificuldade veio a tuberculose, que nos levou Castro Alves muito cedo da vida. Fez os seus primeiros estudos em Recife, vem para São Paulo concluir o seu bacharelado, empolga-se com a libertação dos escravos, é um dos primeiros que poeticamente, se não o primeiro, que poeticamente fulmina contra a escravidão, num poema todo cheio de metáforas, de eloquência, numa festividade na Faculdade de São Francisco, em que se celebrava o final da Guerra do Paraguai, ele pede a palavra e declama o Navio Negreiro. E o final do Navio Negreiro é quando ele vê a bandeira nacional identificando um navio brasileiro transportando escravos. Observa que sutilmente ele se refere à Guerra do Paraguai que estão celebrando. E naquele momento que ele declamou o poema, Auriveira de pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Castro Alves, nosso grande poeta. A cidade que ele nasceu, Curralinho, recebe o nome hoje de Castro Alves. É o município de Castro Alves, na Bahia. Mas estamos vendo preposição. Quem és tu
Quem és tu, vulto gracioso, que te elevas da noite na orvalhada? Vamos tentar verificar esse verso, o segundo verso. Que te elevas da noite na orvalhada. Vamos tentar comigo passar isso para a ordem direta. Que te elevas onde? Onde? Na orvalhada. Na orvalhada de quê? Da noite. Então você tem elevas na orvalhada na noite, na preposição contraída com o artigo a, em a, da noite. Qualidade desse adjetivo, referência a esse adjetivo, orvalhada. Então, duas preposições, em mais a, na, e de mais a, da. Tens a face nas sombras mergulhada, ou na ordem direta, tem as faces, o quê? Mergulhada nas sombras. E esse nas, a nossa preposição. Tens a face mergulhada nas sombras, sobre as névoas de te livras, vaporoso. Sobre as névoas te livras, vaporoso. Sobre preposição, com ideia de posição superior. Baixas do céu num voo harmonioso. Ou seja, baixas do céu num voo harmonioso. Está na ordem direta. E a preposição do e num. Quem és tu? Bela e branca, desposada, da laranjeira em flor, a flor nevada, cerca-te a fronte ao ser misterioso. A flor nevada da laranjeira em flor. Essa é a ideia. E a preposição exerce uma função importante no texto. Cerca-te a fronte ao ser misterioso. Onde nos vimos nós? E de outra esfera? Ou és de outra esfera? Preposição de. Por quem meu peito em sonhos desespera? Por quem meu peito em sonhos? Outra preposição. Quem és tu? Quem és tu? És minha sorte? Ainda pergunta. És talvez o ideal que esta alma espera? És a glória, talvez a morte. Vou fazer 5 observações. A primeira, cautela, preposição liga 2 palavras. Ouça, estudou tudo, até filosofia. Esse até é advérbio, ele não está ligando palavras. Mas se eu digo, chegou até Brasília, esse até é uma preposição estabelecendo uma referência de limite. A preposição per, P-E-R, não existe mais na língua portuguesa. Dela advieram pelo, pela, pelos e pelas. É per mais o pelo. Que a preposição por, de uma certa maneira, equivale. Terceira observação. Quando a preposição reger o infinito, ela não pode contrair com o artigo que eventualmente aparece antes do infinito ou qualquer outra palavra que apareça antes do infinito. Ouça. Chegou a hora de ele partir. E não chegou a hora dele partir. Além do mais, é a hora dele partir, é a oração inteira, e não meramente dele. Sempre que houver um infinito, não há o cruzamento da preposição com o artigo anterior. Ouça, é momento de a procissão sair.
E não é momento da procissão sair. Estudou a fim de aqui poder trabalhar. E não estudou a fim daqui poder trabalhar. Não canto por o violão estar desafinado. E nunca não canto pelo violão estar desafinado. Está na hora de a onça beber água. E nunca estar na hora da onça beber água. Infinito, lembra bem, infinito. Não há o cruzamento. Se ele está regendo o infinito, não há cruzamento com a palavra anterior, com a preposição, com o artigo. É grave erro na língua portuguesa, eu nem vou dizer grave erro, mas é inconveniente colocar a mesma preposição regendo duas palavras de regência diferente. Se duas palavras têm regência diferente, ambas exigem preposições diferentes. Ouça, natural de Roma, onde reside. E nunca natural e residente em Roma. Ele é natural e residente em Roma. Nunca. Nunca, porque não é lógico, só isso. Não é lógico. Entrou na escola e saiu dela. E nunca entrou e saiu da escola. Separa, porque a regência é diferente. Creio em você e preciso de você. E nunca creio e preciso de você. Gosto do líder e acredito nele. E nunca gosto e acredito no líder. É regência diferente. Se a regência for a mesma, que é a observação número 5, tudo bem. Gostamos e precisamos do professor. Quem gosta, gosta de, quem precisa, precisa de, então tudo bem. Se eu omitir a preposição primeira, gostamos e precisamos do professor. Ou, paguei e perdoei ao colega. Ou seja, paguei ao colega e perdoei ao colega. Então, paguei e perdoei ao colega. Ou, vivemos e lutamos para eles. Ou, conto e contento-me com tua presença. Ora, se eu conto com tua presença e contento-me com tua presença, eu posso omitir a preposição no primeiro caso. Então, conto e contento-me com tua presença. Palavras de mesma regência, tudo bem, omitir a preposição. Mas palavras de regência diversa, cada uma tem a sua preposição adequada. Os meus vídeos são de literatura portuguesa e brasileira e de gramática da língua portuguesa. Hoje estamos vendo a aula número 140. Até a aula número 82 falamos sobre literatura. Eu falei sobre toda a literatura portuguesa e brasileira, dei toda a programação escolar do curso médio, do ensino médio, nessas aulas de 1 a 80. Ou rigorosamente de 1 a 82. Lá vimos o trovadorismo, o renascimento, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo, as suas variações, todas em 82 aulas. Da aula número 82 à aula mais ou menos número 160, estamos vendo gramática da língua portuguesa. Esta aula é 140. Eu pretendo esgotar a programação que se pede no CECEM, antigamente, na FUVEST de hoje, nas universidades federais do país, nas universidades estaduais do país, nas faculdades
particulares do país. Em todas elas existe exame de português. E permita, com nota, com graduação alta na composição da nota final. Português é uma das matérias mais benquistas no vestibular, mais valorizadas no vestibular. Sem entrar por um outro caminho, quem sabe ler um texto e interpretar um texto, lê e entende melhor um texto de química, lê e entende melhor um problema da matemática, lê o que se está dando e o que está se pedindo. Às vezes não conseguimos resolver um problema de matemática porque eu não sei os dados que ele está me fornecendo. Eu não consigo deduzir os dados. E também não sei o que está me perguntando. A língua portuguesa, ela oferece a vocês a amplitude do conhecimento. Tudo é palavra. Toda ciência no nosso mundo, aqui no Brasil, é escrita em língua portuguesa. A química, a física, a história, a geografia, a sociologia, a psicologia, a filosofia, é a língua portuguesa. Quem fala a língua portuguesa, quem sabe falar o idioma nacional, é poliglota no próprio país. Conversa em qualquer língua, pode ler um artigo médico, pode ler um artigo econômico, pode ler um artigo sociológico, filosófico, psíquico, porque ele entende a língua portuguesa. As aulas, então, servem para uma revisão geral da literatura portuguesa e brasileira e uma revisão geral da gramática da língua portuguesa. Como desfecho, só para demonstrar que a nossa língua é bonita, Luiz Delfino é um poeta de Santa Catarina. Nasceu em 1834 e morreu em 1910. Médico. Quando se lê uma poesia dele, pensa-se que ele é romântico, e algumas são mesmo. Outra hora, se lê um poema e percebe que ele é parnasiano, rígido. Em determinado momento, ele também tem poesias simbolistas. Então ele mesmo parece que resume a ideia dessa gradação. O romantismo, depois o parnasiano e depois o simbolismo. Nas poesias dele se percebe essa evolução da língua portuguesa, das escolas literárias. As Três Irmãs, poema As Três Irmãs. A mais moça das três, a mais ardente e viva, aquela que mais brilha, quando sorrindo aos seus encantos nos cativa, eu amo como filha. A segunda, que tem de pálida açucena aberta de manhã, a cor, o cheiro, a forma, a languidez serena, eu amo como irmã. A outra é mulher, que me enleia e fascina. É a mulher que eu chamo entre todas gentil. É a mulher divina. É a mulher que eu amo. A mais moça das três é linda borboleta. Entra, abre as asas, sai, não compreende bem, nem nega, nem rejeita o meu amor de pai. A segunda é uma flor de forma melindrosa, de rara perfeição. Não sei se ela desdenha ou compreende e goza o amor de irmão. A terceira é mulher, anjo, monstro, hidra, esfinge, encanto, sedução. Amo-a, não a conheço. É verdadeira ou finge? Não a conheço, não. Se a primeira casasse, que alegria minha! Ele diria, vai. Viria nela um anjo, um
um astro, uma rainha, o meu amor de pai, leva-la pela mão. Se a segunda casasse, eu mesmo iria à igreja, dir-lhe-ia, o céu azul, virar-te aos pés deseja, o meu amor de irmão. Se a terceira casasse, ó minha felicidade, a mais velha das três, no horror da escuridão, fora uma eternidade a minha viuvez. Se a primeira morresse, ó como eu choraria a minha desventura. Com lágrimas de dor lavara noite e dia a sua sepultura. Se a segunda morresse, ó transe amargurado, eu choraria tanto que ela iria nadando em seu caixão dourado nas águas do meu pranto. Se a terceira morresse, em seu caixão deitada, sem que eu chorasse, iria, porque noutro caixão, ó minha morta amada, alguém te seguiria. A minha pátria é a língua portuguesa.